para orar, como o inferno estremece? Já perceberam isso? Então, que nós possamos ser levantadas nessa nação como guerreiras do Senhor, para guerrear contra as forças espirituais. Que nós possamos ser mulheres que guerreamos pela nossa casa, pela nossa família. E nós precisamos entender isso. Nós no reino, nós estamos aqui para quê? Não é para dividir, é para somar. Amém? Glória a Deus. Então que você entenda isso. O seu papel como mulher na obra do Senhor. Você foi chamada como intercessora dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém? Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez? Por favor, fique de pé. Gostaria que ficasse de pé. O que a gente faz, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. Que maravilha. Deus abençoe vocês. Quando vocês entraram, vocês receberam uma prenda nossa? Amém, glória a Deus. Bom, essa prenda tem uma coisinha ali dentro. Mas o que acontece? Quem é que não recebeu? Fica ali com a mãozinha levantada. Quem não recebeu, fica com a mãozinha levantada que eu vou entregar. O que acontece? Hoje, a nossa prenda não vai poder ser usada. Vocês vão ter que visitar de novo. Né? Porque hoje o nosso café está fechado. Né? O que está aí dentro para vocês é usufruir no café. Tá? Quem está com a mão, fica com a mão levantada, quem não recebeu. Aqui, ó. Mão levantada. Olha, quem está de pé ainda, pode pegar uma cadeira e colocar do lado da mesa e dá para se ajuntar ainda, tá? Ó, tem a cadeira aqui, né? Aqui na frente tem uma cadeira, gente, ó. Uma aqui, pessoal para sentar. Tem uma cadeira aqui na frente e outra aqui ainda, ó. Amém? Glória a Deus. E tem uma aqui também, aqui na frente, aqui, ó. Aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Muito felizes? Que atmosfera maravilhosa, gente. Glória a Deus. Hoje, eu não vou fazer dízimo oferta. Hoje eu não vou falar de recado, de nada. Eu vou pedir aqui o pessoal da projeção para colocar aquela foto ali abençoada ali, ó. Antes de a gente começar o negócio. Projeção, coloca aquela foto aí, acharam aí já? Pediu para esperar um bocadinho aí. Eu espero. Estou operando. O pastor João deve estar vendo, eu vou assim, não vou fazer que nem ele faz, não. Amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Aleluia. Gente, nós vamos agora, enquanto isso eu vou enrolando um bocadinho, nós vamos agora, infelizmente, nós não temos ela presencial, mas nós vamos ter ela online, que em nome de Jesus, já estou combinando para ela vir para Portugal. Para a gente poder fazer mesmo tempo com ela aqui na igreja, né? Porque ela foi uma... Olha lá, gente. Tá vendo? Para quem não conhece, essa daqui sou eu, 30 e poucos quilos mais acima, né? E aqui é eu e o meu marido, ele 42 quilos mais acima e eu 30 e poucos quilos acima. Para quem não conhecia o pastor João, a pastor Gisela, há 1 ano e meio atrás, está ali, ó, o retrato. Então, o que nós vamos falar hoje, pode tirar a projeção e preparar aí. O que nós vamos falar hoje aqui é uma coisa muito, muito séria. Porque existem coisas na nossa vida que estão ligadas à nossa infância, à nossa adolescência, estão ligadas a muitas situações que nós vivemos. Então, nós vamos estar ali, ó. Olha que mulher maravilhosa, gente. Ela está escutando a gente já? Estou, pastora. Doutora Leidiane, eu não vou apresentar ela que vai se apresentar. Fala um pouquinho sobre você para nós, doutora Leidiane. Graça e paz, amadas, tudo bem com vocês? Então, eu sou a doutora Leidiane, sou médica, sou especialista em nutrologia, trabalho com emagrecimento, longevidade, reposição hormonal, e a pastora Gisela me convidou para estar passando esse momento aqui com vocês, e eu tenho certeza que será um momento de grande valor, e que nós vamos trazer bastante informações para você, para que vocês saiam daqui com a cabeça, assim, diferente, com relação ao que é saúde, né? Ao que é cuidar desse corpo, né, que habita o templo do Espírito Santo. E eu tive o privilégio de poder estar cuidando, e cuidando até hoje, né,
da pastora Gisela e do pastor João, que eu falo que eles foram um presente para mim durante a minha trajetória, quando eu fui lá na Estância Paraíso, que eu conheci eles. E eles começaram a fazer parte da minha vida e eu parte da vida deles. E nós temos aí, né, um resultado brilhante, né, de saúde, de qualidade de vida. E é essa a minha missão. Eu falo que a minha missão é mostrar para as pessoas que nós podemos e precisamos ter saúde, precisamos cuidar do tempo que Deus nos deu, né, nesse tempo precioso aqui na Terra. Amém, amém, glória a Deus. Gente, e como é importante, o que nós precisamos entender? Deus, Ele une pessoas. Amém. E eu e o pastor João, há muitos anos, lutamos contra o peso. E fizemos já dieta, e um monte de coisa, e nada. E quando nós conhecemos a doutora Leidiane, nós estivemos lá na Estância Paraíso, ficamos lá no Renovo. E aí um dia o pastor fez acho que foi numa questão que eles estavam fazendo um estudo lá, e aí ele deu um exemplo, que ele já pregou aqui para vocês, sobre aquela questão do coração. Tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque ele fala do movimento do coração. Abrir e fechar. E aí ela perguntou para ele se... ela perguntou para ele se ele era médico, alguma coisa. Ele falou assim, não, é só uma pregação que eu comecei a estudar. E aí ela falou, eu sou médico. A médica de quê? Nutróloga, ele. Nutricionista? Porque ele já fala nutrólogo, já pensa, nutricionista. Não, nutróloga é uma coisa, nutricionista é quem trabalha comigo. Então, ela vai explicar um pouquinho para nós sobre isso hoje. Então, gostaria que vocês tivessem muita atenção, que nós vamos falar com uma coisa aqui, nós vamos falar sobre a questão da saúde, de obesidade, mas uma coisa que eu tenho notado muito nas mulheres, ela pediu até para a gente passar um videozinho, mas nós não vamos conseguir passar. Que acho que vocês já viram o Cláudio Duarte falando sobre um marido que foi conversar com o pastor, aí ele falou assim, não, isso não é demônio, isso é hormônio. Todo mundo já viu, não já? O que acontece? Nós, mulheres, nós temos que ter atenção depois de uma certa idade. Porque nós começamos a perder suplementos, vitaminas no nosso organismo. E aí a gente começa a entrar no tal da menopausa, tal da pausa, gente, que é só Jesus na causa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Questão de irritabilidade. Eu não sei vocês, mulheres que estão assim, com seus 40, 43, 45 anos. Eu tive que ir no Brasil agora, colocar implante hormonal, porque eu estava com vontade de matar meu marido. A minha vontade era desganar ele. Eu estou falando sério, ele sabe disso. Eu estava até brincando com ele ontem. Por quê? Porque isso mexe com a nossa vida, as nossas emoções. E muitas vezes nós estamos pensando que é uma coisa espiritual, e não é. Nós precisamos colocar o que é espiritual no seu lugar. E o que é natural, aquilo que Deus fez na natureza humana no seu lugar. Então, nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Então, você toma cuidado, que talvez você vai dizer assim, Jesus, amado, eu pensei que era demônio, na verdade é hormônio. Então, vamos ter atenção que nós vamos bater um papo ótimo aqui agora. Bom, doutora Leidiane, para a gente começar, o que é saúde? Vamos falar um pouquinho, então, com as irmãs sobre o que é saúde, né? Muita gente acha que saúde é apenas a ausência de doença, e não é, gente. Saúde abrange muito mais do que você não ter doença. Então, saúde é um bem-estar físico, emocional e espiritual. Nada adianta você ter um espírito forte e um corpo fraco, né? Porque, com certeza, as suas emoções no meio de tudo isso também estarão desorganizadas. Então, é um completo bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, isso é saúde. Olha só, gente, Bíblia, nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Nós precisamos estar alinhados. Não tem como uma coisa andar sem a outra. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nós precisamos entender isso. E aí, o que, na verdade, é obesidade, doutora Leidiane? Porque, assim, vamos lá, tem gente que pensa que obesidade é, eu estou gordinho, mas, às vezes, a pessoa até magra, ela tem obesidade. Exatamente, pastora, muito bem. Então, tem gente que tem a visão, pastora, ainda, de que obesidade é aquele que quase não caminha, que é aquele obeso, assim, que, coitado, tem dificuldade até de se higienizar e se mobilizar. Mas, na realidade, existe graus de obesidade.
Existe obesidade grau 1, obesidade grau 2, 3 e até obesidade severa, que antigamente era conceituada como obesidade mórbida. Então, como que a gente diagnostica e fala que, né, que a pessoa tem obesidade? O que é obesidade? Obesidade, amadas, é uma doença crônica e inflamatória. Então, ela inflama o teu corpo por completo, desde a cabeça até os pés. Por isso que o paciente gordinho, ele tem transtornos compulsivos alimentares e ele tem uma certa irritabilidade. Mexe com a questão de inflamação, não só corporal, mas também a inflamação mental, né, cerebral. O paciente fica totalmente inflamado. Então, a obesidade, ela é classificada nesses graus que eu disse anteriormente, e para a gente fazer essa classificação, a gente usa alguns parâmetros, né, como a porcentagem de gordura corporal. Então, acima de 28% na mulher já pode classificar como obesidade. Um IMC, né, que a gente fala, o índice de massa corporal, acima de 29,9. Então, como que você vai calcular o seu índice de massa corporal? Você vai pegar o seu peso e vai dividir pela altura ao quadrado. Se der acima de 29,9, também é um parâmetro de obesidade. Se você for lá, irmã, e medir a sua circunferência abdominal e na mulher der acima de 80 centímetros, também é uma classificação que nós usamos como obesidade. Então, você pode estar fazendo também um exame chamado bioimpedância, que é uma análise corporal que você faz. O pastor João mesmo, ele me mandava as bioimpedâncias dele, né, para a gente estar avaliando, e ali também mostra o seu percentual de gordura, o seu percentual de massa muscular. Então, é dessa forma que nós classificamos o sobrepeso e a obesidade. Bom, vocês entenderam sobre a questão da circunferência na barriga, né, gente? Então, a mulher ela tem que ficar andando com aquela fitinha na mão para não comer muito, tá? Porque o sinal de obesidade é quando passa do 80. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por que acontece? Olha só uma coisa. Nós, quando medimos a nossa circunferência, existe dentro de nós uma veia, que é uma veia que vai para o coração. E o que acontece? Muitas vezes, a doutora Leidiane pode explicar isso melhor. Se eu tiver com muito sobrepeso no meu abdômen, essa veia pode vir a se romper. E eu ter um problema de AVC ou parada cardíaca, essas coisas todas. Então, é importante que o meu abdômen, a minha barriga, esteja menor que esse valor de 80. Porque senão eu começo a correr risco em relação à minha saúde. Então, isso é muito sério. A gente pensa que é brincadeira. Vou para a academia para ficar abdômen saradão. Mas é aí que tem que pensar. Porque eu preciso ter um abdômen consoante é necessário diante da minha saúde. Isso vai medir a minha saúde. Né? Então, isso aí vai ver se eu tenho gordura no fígado, gordura em alguns lugares do corpo. Então, eu tenho que ter muita atenção nisso. Vamos lá. O que leva à doença da obesidade, doutora Leidiane? Eu sempre falo para os pacientes que a obesidade não é uma doença de uma causa única, né? Muita gente fala assim, pastora, a genética, né? Aí eu falo, olha, a genética, ela tem um fator, sim, mas ela é apenas 30%, né? Então, a epigenética, ou seja, aquilo que você faz além da sua genética, é que vai dizer se você vai ter ou não sobrepeso e obesidade, que é 70%, né? Então, hoje, a comida errada, né? O excesso de industrializados, embutidos, enlatados, aquela comida à noite que a gente come demais, então aquele comedor noturno, aquela pessoa que exagera nas refeições noturnas, que dorme muito tarde, o sedentarismo, o excesso de açúcares, Coca-Cola, né, irmãs? Então, assim, hoje está um vício aí na Coca-Cola, nos refrigerantes, né? Então, essas são as causas da obesidade. E as desordens metabólicas e hormonais também fazem parte, que é o hipotiroidismo, nessas desordens da tireoide, a menopausa também. Quando você chega nessa fase, onde os hormônios, igual a pastora Gisela falou, que os hormônios começam a declinar, a mulher começa a adquirir aquela circunferência abdominal aumentada e ganhar peso. Igual a pastora estava falando com muita exatidão, quando a gente ganha gordura sobre as vísceras, que é essa gordura abdominal, ela é muito maléfica para o nosso coração. Então, ela aumenta muito o risco de você infartar, ter uma doença cardiovascular, um AVC, né? Ter câncer hepático. Então, a cirrose hoje, todo mundo atribui ela somente ao álcool, mas a cirrose pode vir por gordura sobre o fígado.
E essa gordurinha na nossa barriga, ela não é boazinha, igual as pessoas falam. Eu só tenho essa barriguinha aqui. Mas é essa gordura visceral a mais grave que existe. E sem contar, irmãs, que nós, quando pegamos um paciente com obesidade, esse paciente que tem a gordura abdominal, que é o clássico, porque tem aqueles pacientes obesos que eles são muito bem distribuídos, que ele é gordinho da cabeça ao pé. E tem aqueles que têm só a perna fina e a barriga maior. Esses da perna fina e da barriga maior é a obesidade mais grave, né? Porque é muito risco cardiovascular, porém é mais fácil de tratar. Igual o pastor João. Ele tinha esse padrão, né? Ele tinha um padrão da circunferência muito grande, mas ele não tinha aquela distribuição total do corpo inteiro. Ele tinha mais circunferência abdominal. Então, respondem muito mais à terapia medicamentosa. Olha só que interessante, gente. Daqui a pouco eu vou dar o microfone para vocês fazerem perguntas também, tá? Então, se tiver dúvidas, vamos lá. Doutora, o que leva... a gente falou sobre como diagnosticar a obesidade. O diagnóstico, eu falo assim, né? Que a gente pode fazer por vários fatores. Então, a gente usa não uma coisa só. A gente pode fazer análise corporal, que é a bioimpedância, né? E ver o percentual de gordura da mulher. A circunferência maior que 80 já é indício de sobrepeso e obesidade. O índice de massa corporal, que vocês podem anotar para vocês calcular o de vocês. Vocês vão pegar o peso sobre a altura ao quadrado e se der maior que 29,9 é a obesidade já grau 1. Se der entre 25 e 29 já é um sobrepeso ali caminhando para uma obesidade. Né? Então a gente usa esses parâmetros para avaliar se o paciente tem sobrepeso e obesidade. Doutora, vamos fazer uma pergunta aqui sobre a questão da obesidade. Eu estava falando com elas no começo, a questão a nossa infância. Muitas pessoas na obesidade, quando crescem, ficam obesas. O que a infância está relacionada a isso? O que a gente pode tirar de lição? Nós podemos tirar, eu sempre falo, vocês mães aí, porque nós temos uma cultura que comida é afeto, desde quando nós nascemos. As mamães que têm bebês aí, pode ter certeza que quando ele chora, todo mundo fala para a mamãe dar o peito, mas pode ser qualquer coisa, ele pode querer o colo da mãe, pode estar com cólica, pode estar com a fraldinha suja. Então já começa por aí as pessoas acharem que comida é fonte de tudo. E quando a criança vai crescendo, a gente tem um péssimo hábito, eu vejo os avós, as mães também, de obrigar a criança a comer tudo que tem no prato. Então a fome, ela é individual. Nós não devemos fazer nossas crianças comer tudo que tem no prato. Nós não devemos comemorar quando a criança come tudo, porque se comer tudo eu vou levar no parque, se comer tudo eu vou brincar, se comer tudo que tem no prato vai jogar futebol. Então essas trocas, a criança começa a entender que se ela come, ela é amada. Aí ela começa com esses transtornos desde a infância. Então começa a oferecer também muito precocemente comidas açucaradas, né, bebidas açucaradas, e muita fórmula, e muito mucilon, e muito biotônico fontora, e muita vitamina para engordar. E existe um conceito que criança magra é criança doente, criança gordinha é criança saudável. Então já começa desde a infância. E outra coisa para deixar claro que está tendo muita criança com obesidade, com sobrepeso, é o excesso de telas, né? Então as crianças não se movimentam mais. Então, qualquer frustração dá o celular, coloca na televisão. Então, o sedentarismo, até iniciando na infância, tem sido a causa hoje de obesidade infantil. Se vocês podem notar, existem crianças obesas hoje com muito maior quantidade do que antigamente. Doenças que eram dos adultos, né, das pessoas adultas, hoje estão nas crianças. E a pergunta que eu quero deixar aqui é, essa criança que adquire obesidade tão mais precocemente, será que ela vai chegar na nossa idade? Né, com 40, 50 anos, a resposta que eu tenho para dizer para vocês é que não. Até porque a doença que mais mata no mundo hoje é a obesidade e doenças crônicas como o câncer. E a obesidade é um fator para a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata, e é um fator de risco para câncer, aumento de todos os tipos de câncer em até 30%. Então, essa é uma reflexão para a gente ter. Então, começa, sim, essa questão da troca do afeto pelo alimento, desses comportamentos que nós temos, que nós achamos que é saudável e não é, e essa questão de achar que dá um pirulito, dá um chocolate, dá um refrigerante, você está fazendo bem para o seu filho, porque tadinho, né? Ele vai ficar com vontade. Ele não tem vontade, amados, daquilo que ele nunca experimentou.
E nós que somos mães e pais, nós temos uma missão muito grande, que é a missão de deixar nossos filhos com saúde. Então, não pense você que dá para o seu filho aquilo que ele quer, que ele nem tem consciência do mal que faz, você está sendo bem, fazendo bem e agradando ele, né? Na realidade, é muito ao contrário. Você está ajudando a destruir a saúde do seu filho de uma forma muito mais precoce. Né, pastora Gisela? Por exemplo, na nossa época, eu falo assim porque eu já tenho 37 anos, a gente tomava refrigerante quando tinha um aniversário, era uma coisa muito esporádica, né? E hoje o refrigerante faz parte da mesa diariamente das pessoas, como se fosse uma troca até por água. Então a criança nem toma água, que é um líquido precioso, e toma muito refrigerantes enlatados, né? Sucos enlatados de caixinha também. Você viu, gente, como é sério isso? E então, nós precisamos atentar a isso. E nós, como adultos, principalmente quem está sobre o peso, nós precisamos ver de onde vem a nossa ansiedade de comer. Porque muitos de nós descontamos na comida a nossa ansiedade. E isso provavelmente vem de uma infância, ou com muita comida, ou com privação de comida. Exatamente. Tá certo? Não é isso, doutora? É isso mesmo. Eu sempre falo, pastora, que eu gosto de deixar muito claro que a obesidade hoje ela tem roubado a nossa espiritualidade. Então é uma coisa muito séria. As pessoas hoje, por estar com sobrepeso e obesidade, usam o alimento como uma fonte, né, de afeto e como uma coisa que é quase endeusada, que ela não consegue fazer um jejum, por exemplo, né? Jejuar, que é uma prática muito comum das igrejas, tem sido esquecida por conta da obesidade. As pessoas não conseguem falar não para o alimento. Então, é muito sério isso. Uma pessoa também com sobrepeso e obesidade, irmãos, é uma pessoa que não consegue fazer uma oração ajoelhada. Porque o peso dói, o peso cansa mesmo, né? Dá dores articulares. E a pessoa começa a ter prostração, e isso tem sido um elemento fundamental para roubar a espiritualidade dentro das igrejas. Então, eu falo muito sobre isso. A obesidade, ela é uma doença que veio para tirar você do seu foco, até mesmo espiritual. Olha que interessante. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dEle. Então, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. É pecado, gente, comer uma coxinha de vez em quando? É pecado, doutora? Não é pecado. Não é pecado. O problema é que você não quer comer uma, você quer comer 20. Né? Esse é o problema. É pecado comer um docinho de vez em quando? Não é pecado. O problema é que você não quer comer um docinho, você quer comer a caixa inteira. Esse é o problema maior. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Como saber se tenho compulsão alimentar? Preste atenção. Olha, a compulsão alimentar, ela é uma causa da sua obesidade, do seu sobrepeso. Quem aí, por exemplo, não tem o hábito de ficar o dia inteiro mastigando dentro de casa, né? Então, existe alguns tipos de transtorno compulsivo alimentar. Então, eu sempre gosto de explicar para os pacientes da seguinte maneira. Ter episódios de compulsão, todos nós temos, eu tenho, a pastora Gisela tem, você também deve ter, que são episódios. Um dia ou outro a gente fica um pouco mais ansiosa e vai lá e come, mas isso é esporadicamente. Quando isso começa a ser diariamente, já é um transtorno. Então, como saber se tem compulsão? Se você fica beliscando o dia inteiro, passa o dia inteiro mastigando e caçando o que comer, abre e fecha a geladeira o tempo inteiro, outros dormem quando pensam que não, no meio da noite ele acorda e vai lá na geladeira caçar o que comer. Outros fazem grandes pratos, ele come assim 2 a 3 vezes por dia, mas quando ele para comer, ele come aquele prato gigante que faz com que no decorrer do dia ele consiga comer menos vezes por dia, porque ele enche o prato demais. Aquele que triste ou alegre, nada tira a fome dele. Se ele está triste, ele come. Se ele está alegre, ele come. Se ele está chorando, ele come. Se ele está infeliz, ele come. Se ele está feliz, ele come. Então, tudo ele desconta na comida. E existe aquelas pessoas que comem escondido, né? Então, não é uma coisa... Tem gente que pensa, nossa, comer escondido? A grande maioria come escondido. Se tiver alguém em casa, ou a mãe, ou o marido, que cobra, né? Ó, você tem que emagrecer. Quando aquela pessoa sai de casa,
Aí ele fala, agora que ele saiu, agora eu vou comer. Então, eu vou comer escondido do filho, do marido, de alguém. E isso também é um sinal que você está possuindo transtorno compulsivo alimentar. É, gente. Vocês se identificaram aí? Hã? E tem mais um, pastora, que é o transtorno do doce, aquele que não consegue viver sem o açúcar. Olha, tem Todo alguém aí? Quem aí, ó? Gente, olha só uma coisa. Preste atenção uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, muito séria aqui. A doutora vai falar um pouquinho sobre isso. Doce é um câncer na vida de um ser humano. Olha só que loucura. Ela vai explicar, eu vou pedir ela para explicar isso para vocês. Preste atenção. Quando eu comecei o processo de emagrecimento, mais o pastor, uma coisa chamou muita atenção. Porque eu falava assim, gente, porque ela falava assim, pastora, você não é de comer muito, porque eu não era de comer muito. Mas eu tinha muita gordura localizada em certos locais. Aí foi descoberto que eu tinha a tireoide. Mas uma coisa que ela falou que é muito interessante, e nós precisamos estar atentos a isso. O que acontece com o açúcar no nosso organismo? Não, quando a gente fala de açúcar, nós não estamos falando só no açúcar que botar no cafezinho, o açúcar que botar no sumo. Não. Nós estamos falando no açúcar nos carboidratos, em bolachas, em pão, em tudo que você imaginar. Então, o que acontece? Tudo que você come, o seu cérebro diz que aquilo ali é bom. Porque você já acostumou o seu cérebro mal. E aí ele começa a armazenar açúcar, em vez de ele eliminar. Conta um pouquinho essa história para nós aí, doutor Leidiane. Eu falo que eu sempre pergunto para os pacientes quais são os principais vilões do mundo, né? Eu falo, qual que é o pó branco que mais mata? Aí uns falam o sal, outros a cocaína. Eu falo o açúcar, né, gente? O sal, ele não é um vilão igual as pessoas falam, né? Se os pacientes com hipertensão retirassem o açúcar, pasme, a pressão cai. Porque hoje o problema é o excesso de açúcares, porque tem açúcar em tudo. Se você pegar e começar a ler os rótulos de todos os produtos alimentícios que não são alimentos comprados no supermercado, você vai ter uma surpresa. O açúcar está em tudo, até no seu molho de tomate. E esse excesso desse açúcar, gente, ele é altamente vilão, porque ele inflama o teu corpo por inteiro e você fica com vontade dele. Quanto mais você come, mais você libera neurotransmissor, mais vontade você tem de comer. Daí vira um ciclo. E aí você come exageradamente. Você come hoje, amanhã você quer de novo, depois você quer de novo. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de tomar um café sem açúcar, por exemplo. Porque estão tão habituados com o açúcar que não conseguem ficar sem. Mulheres que têm, por exemplo, corrimentos de repetição, candidíase de repetição, se ela retirar o açúcar, ela vê o quanto melhora as candidíases de repetição e os corrimentos de repetição também. Eu sempre pego pacientes aqui que a gente diagnostica no meio do caminho, às vezes com cânceres, né? E eu sempre falo, ó, se você quer hoje se curar dessa célula que está aí de forma desorganizada, você precisa, a partir de hoje, não consumir nada de açúcar, senão não vai adiantar. O seu prognóstico diante dessa doença não vai resolver. Até porque o alimento que as células tumorais hoje utilizam, gente, é o açúcar. Então, o açúcar é alimento para as células se proliferar de forma desorganizada. Então, por que as pessoas hoje estão com obesidade? Justamente por conta do excesso dos carboidratos, do açúcares, em tudo tem açúcar. Então, o que a pastora Gisela falou é muito importante. O açúcar hoje é um alimento para cânceres, gente. Se você conseguir diminuir ele e eliminar ele da sua vida, é um bem que você está fazendo. E é o que a gente falou, não precisa também ser radical. Nossa, não vou comer nada. Uma vez ou outra você pode comer. Não pode ser constante, todos os dias, diariamente. Diariamente eu me entupindo de carboidratos refinados e açúcar em excesso. Amém. Olha só uma coisa, gente. Então a gente precisa ter atenção a isso, hein? Açúcar, vamos diminuir o açúcar, vamos diminuir o docinho. Vamos. Uma vez ou outra não tem problema não, é o que ela estava falando. Vamos lá. Quais os primeiros passos para uma reeducação alimentar? Ah, não, desculpa. O que existe de hoje para o tratamento de obesidade? Gente, então, se vocês observarem, não existe mais, né, Gisela, se você for olhar, antigamente a gente não via tantas pessoas com obesidade.
Hoje a obesidade tem sido uma pandemia, gente. Então, olha as crianças, começar das crianças, dos adolescentes, os adultos, né, os idosos, é um mundo obeso, né? E hoje o tratamento medicamentoso para a obesidade, ele tem sido, sim, muito explorado, tem sido fantástico os resultados que nós estamos tendo com as medicações. Então, hoje nós temos que, quando pegar um paciente com obesidade, a primeira coisa é identificar a compulsão alimentar, tratar de forma medicamentosa, então tem medicamentos para compulsão alimentar. Hoje nós temos o de mais moderno para tratar a obesidade, um medicamento chamado Tirzepatide, que é o Mounjaro, que está muito em alta, sendo utilizado. Nós temos o Ozempic, que é uma medicação também muito utilizada para sobrepeso e obesidade, diminui gordura no fígado, diminui risco cardiovascular, né? Também é usada para tratamento de diabetes, e sabendo que nós temos que tratar a obesidade, porque a obesidade traz outras doenças. Quem aí não conhece uma pessoa que está gordinha com hipertensão, com gordura no fígado, com diabetes, depressão, distúrbios do humor? Então, a obesidade, ela traz uma série de doenças. E a gente vê que as pessoas estão começando pela via errada. Ao invés de tratar o sobrepeso e a obesidade, elas começam tratando a pressão, sendo que você emagrecer, sua pressão controla. Você diminui o seu peso, seu diabetes entra em remissão. E a obesidade, amados, não tem cura, ela tem controle, mas o controle é a cura. Então, a gente precisa pensar que nós necessitamos de abordagens muito mais assertivas para tratar a obesidade. E nós temos um arsenal de medicamentos para ajudar a tratar a obesidade. Eu falo que o medicamento, ele é uma ponte para fazer você chegar no seu objetivo. Parar de comer, de beliscar, de fazer grandes pratos. Então, você fica com mais controle com relação à comida, aí você organiza o seu estilo de vida, né, Gisela? Que nada adianta você só usar medicamento, achar que o medicamento vai fazer um milagre se você não organizar a sua casa, o seu lar, a sua atividade física. Não se muda um hábito sem mudar um ambiente. Então, você que está querendo mudar a sua família, e eu gosto muito de falar para as mulheres isso, porque a mulher, ela tem a capacidade de emagrecer a família inteira se ela quiser. Então, porque ela que organiza, ela que compra, ela que dá as ordens. Então, as mulheres, quando entram nesse processo, eu fico muito feliz, porque a gente entende que ela vai fazer a família ficar bem, com saúde e longeva, né, gente? Porque nós queremos viver muito, mas viver muito com qualidade de vida. Ninguém quer chegar com 50 anos, 60, com a bengalinha, ou numa cama, com AVC, ou com uma fratura de fêmur, ou, né, sem mobilidade. Nós queremos ter autonomia na velhice. E para que nós tenhamos autonomia na velhice, nós precisamos estar com um corpo magro e saudável. Gente, é muito sério isso. Olha só uma coisa. Eu lembro quando nós começamos o tratamento, a gente, aí, nossa, vamos tomar medicação? Como é que a gente vai fazer? Aí ela falou uma coisa muito importante. Você quer tomar uma medicação agora para emagrecer e resolver o seu problema? Ou você quer tomar medicação depois para morrer? Uhum. E aí? Porque, eu não quero tomar medicação, porque eu não quero... tem que ter outra maneira de fazer. Mas o que você prefere? Cuidar agora, para ter saúde, ou cuidar depois na doença? Porque são coisas que nós precisamos entender. A luta maior é a academia. Só Jesus na causa, né, doutora? Academia, glória a Deus, mas a gente vai lutando. Por quê? E nós vamos falar sobre isso daqui mais para frente um bocadinho. Porque a gente pensa que não, a gente pensa, olha, e acha que é vaidade. A academia não é vaidade. A academia é saúde. É qualidade de vida. E nós precisamos entender isso. E colocar isso, o tempo que a gente gasta indo para restaurante comer, enfiar a cara no bucho, comer, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo. É muito importante isso. Vamos lá. Quais os primeiros passos para uma reeducação alimentar assertiva? O primeiro passo, amadas, é organizar o ambiente. Você não consegue, né, pastora Gisela, chegar e falar, hoje eu vou fazer uma dieta. Aí lá na tua casa tem um monte de quitutes, de refrigerantes, de docinho, que é um grande sabotador do seu processo. Então, a primeira coisa que eu falo é você organizar o ambiente. Você vai tirar de dentro do seu lar aquilo que não é alimento. Pensamos juntas. Acha que Jesus comeria como nós comemos hoje, né? Aquele tanto de comida, aquele exagero de comida, aquele desperdício de comida. Então, a primeira coisa é organizar o ambiente para mudar o hábito.
Então, vai chegar em casa, vai limpar tudo, vai tirar tudo que não presta. Não é dar para o vizinho, não, meu irmãs. É pegar aquilo e jogar no lixo, porque o que a gente não come, a gente não dá para ninguém. Então, limpar tudo, organizar tudo, comprar comida de verdade. E, gente, fazer dieta não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, né? Eu sempre falo, é importante também você buscar a ajuda de uma nutricionista, né? Para ela te ensinar a comer. A gente acha que sabe comer, mas nós não sabemos comer. Até aqui a gente trabalha muito em conjunto com a nutrição, até porque não existe saúde sem alimento, gente. O alimento é o nosso remédio tem que ser o alimento, deveria ser. Só que nós não entendemos dessa forma. E eu sei que é muito difícil que as pessoas entendam como você tem nutrido o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. Com qual tipo de comida? E aí as pessoas acham que comida é aquilo que está enlatado lá no supermercado, que está escrito lá, ó, a validade. Vai vencer daqui 50 anos. Você acha que aquilo ali é bom, irmãos? Aquilo ali não serve para nada, só para dar câncer na gente, né? Então tá lá escrito, ó, esse produto aqui numa lata, lá, sei lá o que foi feito, nem sei como, vai vencer não sei quantos anos aqui, e você pega e consome e ainda dá para o seu filho, para o seu marido. Então a gente não pode deixar que isso ocorra. Então, o primeiro passo, muda o seu ambiente para que o hábito se instale e busque a ajuda de uma nutricionista para te ajudar a seguir o processo. Eu falo que a mãe ela que organiza o lar. Aproveitem que vocês têm o dom de chegar em casa e falar assim, vai comer o que eu fizer, vai comer o que eu comprar. Porque quando seus filhos tiverem autonomia de ir lá no supermercado e comprar o que eles querem, vai ser uma luta muito grande para você emagrecer a sua família. Então, a gente quer que vocês saiam aqui com o entendimento que nós precisamos cuidar desse templo que habita o Espírito Santo, que nada adianta a gente negligenciar isso. Deus nos deu esse corpo aqui para ser cuidado, é emprestado. E como a gente tem gerido isso? A nossa saúde é igual um cartão de crédito. Primeiro você vai utilizar, depois a conta vai vir. E que tipo de conta que vai vir, amados? Então, a prevenção hoje, sem dúvidas, né, Gisela, é um dos melhores negócios que você pode fazer. É mudar totalmente a despensa da sua casa. Na minha Exatamente. casa, entrar refrigerante não entra mais de um ano, tanto. De vez em quando tem uma guerra lá em casa, porque eu tenho uma miúda que ela gosta de uma Coca-Cola e não entra. Por quê? Pais, preste atenção àquilo que vocês estão alimentando os vossos filhos. Criança não precisa de açúcar. Porque se você der criança açúcar quando é muito novinho, quando ele crescer, ele vai viciar. E depois você vai se ver complicado para tirar esse vício dele. Então, trabalhe na vida dos vossos filhos. Uma coisa que me fez mudar muito dentro de casa é o que nós precisamos entender, nós mulheres. Nós precisamos parar de ser imediatistas. Preguiça de cozinhar. Tá? E tem como fazer comida e deixar comida no frigorífico. Comida boa, fresca. Então, nós temos que parar dessa história de ir buscar enlatados e embutidos. E deixa eu perguntar, se você tem cãozinho em casa, pegue uma bolacha recheada e dá para o cão para ver se ele come. Se ele come, ele é tão porqueira como você come. Porque o que acontece? Se você deixar uma bolacha recheada num canto, jogado, preste atenção, ele vai ficar ali guardado, ele não vai mofar, ele não vai estragar, não vai fazer nada. Mas a gente pega e come aquilo. Biscoito recheado, gente. Nós temos que ter cuidado com o que a gente come. É um veneno. Refrigerante, nem se fala. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Mulheres solteiras, muitos problemas de miomas, muitos problemas em relação à menstruação, ciclo menstrual, está relacionado com açúcar no organismo. Está relacionado com a sua alimentação. A sua alimentação vai te dar anos de vida. Não é brincadeira. Eu pensei que era brincadeira. Eu vou confessar pecado aqui. Vou confessar pecado com a doutora Leidiane, que eu posso com ela. Mas é uma coisa que ela sempre falou com a gente. Vocês podem comer alguma coisa, não tem problema. Só saber controlar, que durante a semana vai ter que se sacrificar.
Comprei pizza ontem para comer em casa. Eu comi 1,5 pedaço, uma fatia e meia de pizza, não consegui comer mais. Porque aquilo ali foi começando a embrulhar o estômago. O gosto da massa, aquilo, foi começando a dar nojo em mim. Por quê? Porque eu já habituei que aquilo ali não é bom para mim. Da mesma forma que você pega um copo de refrigerante e fala assim, isso é bom para mim, no dia que você falar assim, isso não presta, eu não vou tomar mais isso, você não vai tomar. É uma questão de atitudes que você precisa tomar dentro da sua casa e na sua vida pessoal. Quanto tempo você quer ter de vida? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa disso. Então, que a gente possa prestar atenção naquilo que nós estamos comendo. Vamos lá. Falar de um assunto muito importante agora. Reposição hormonal. É perigoso? Pastora, a imagem sumiu de você, mas eu estou te escutando. Ok. Está escutando? Estou escutando. Pode então, vou falar falando, doutora. Não tem problema, pode falar. Sim, pode continuar. Tá. Então, reposição hormonal causa câncer? O que causa câncer na gente, irmãs, é o açúcar, a obesidade, a falta de não perdão, né, o estresse crônico, dormir mal. Então, reposição hormonal é vida e faz parte da vida. Chega um determinado momento na nossa vida que nós vamos precisar fazer reposição hormonal. E eu falo que os hormônios, ele dá sinais que precisam ser repostos. Então, existe um tabu que a reposição hormonal causa câncer, enquanto está aí as irmãs usando anticoncepcional oral por muitos anos, as mulheres usando 10, 20 anos de anticoncepcional oral, que é um hormônio sintético que você não produz e que eleva o seu risco de câncer na pós-menopausa. Então, as mulheres, elas tomam anticoncepcional sem medo nenhum e têm medo de fazer reposição hormonal de hormônios que você está em declínio no seu corpo, que são hormônios idênticos àquele que você produz. Então, eu sempre falo, hormônio, igual o pastor Cláudio fala, não é demônio. Quando a mulher está se sentindo cansada, irritada, mal-humorada, fadigada, ganhando peso, ressecamento vaginal, caindo cabelo, as unhas estão fracas, retenção de líquido, né? Rachando o pé, com o pé gelado, com a mão gelada, ela tem que avaliar os hormônios. E não estou falando somente dos hormônios sexuais, da menopausa, por exemplo. Né? Uma tireoide disfuncional leva a pessoa a ficar em depressão. Tem muitas pessoas que estão com o humor deprimido por conta dos hormônios. Então, quando ela recebe uma reposição hormonal, ela se sente muito bem. Ela fala, meu Deus, fui ressuscitada até com essa reposição hormonal. Então, o que eu falo? O corpo... Gente. Amém, né, pastora? Então, eu falo, gente, o corpo, ele dá sinais. Não normalize o que não é normal. Se o seu intestino está 7 dias sem você fazer cocô, se você não faz cocô todos os dias, não é normal. Se você não tem um sono reparador, não é normal. Isso independe da idade. A idade nunca vai ser um parâmetro de qualidade de vida. Você, mulher, não importa se você não está na menopausa. Se você tem esses sintomas, algo não está correto. Então, eu tenho 37 anos, vou partilhar com vocês. Eu já faço reposição hormonal desde quando a minha filha tinha 1 ano e 5 meses. Então, reposição hormonal é para repor algo que o teu corpo está com incapacidade de produzir. Quando as pessoas têm acesso à reposição hormonal, ela fala, nossa, como isso faz bem. Então, isso a gente ouve diariamente. Foi quando eu falei para a pastora Gisela, pastora, nós chegamos num limite que nós precisamos repor os seus hormônios para ajudar a senhora na qualidade de vida, porque o emagrecimento já está jóia, graças a Deus. Agora, nós precisamos urgentemente repor os hormônios. E a pastora Gisela ainda tinha o hipotiroidismo junto. Então, não é normal, não normalize sintomas, o corpo vai te dando sinais. E às vezes você fica 10 anos, 15 anos com aquele sintoma e acha que é normal, quando pensa que não, está lá instalado uma doença crônica. Então, não negligencie o sinal que o teu corpo dá. E você, mulher, que tem um homem também, o homem também precisa de reposição hormonal. Se seu marido está lá estressado, irritado, fadigado, vive cansado, roncando demais, né? Perdeu o ânimo, a liderança, o poder de decisão, olha para ele e fala, olha, você também precisa de uma reposição hormonal. Então, quando eu vejo, assim, algum paciente que chega e a esposa fala, e ele está falando, a gente vai observando os sinais, você fala, olha, vamos dosar os seus hormônios, porque algo aí não está correto. E os hormônios, amados, é igual o vagão de um trem. Quando um sai, todo mundo sai também junto, atrás. E quando você organiza todos, o corpo fica em equilíbrio.
Quando vocês que não têm acesso à reposição hormonal tiver, você vai ver o que é uma reposição hormonal. É equilíbrio, você fica equilibrada. Se você, mamãe, está aí gritando em casa, irritada demais, perdendo a paciência, não é normal. Não é só domínio próprio Fala, Deus, aí, ó. espiritual, né, Gisela? Tem os hormônios por trás disso. Doutora, quais as indicações de hormônios? Então, eu falo que a reposição hormonal não é só indicada na menopausa, ela é indicada com sintomas. Tem ressecamento vaginal, tem indicação de reposição hormonal. Tem queda da libido, não tem desejo sexual, pode ser independente da idade. Se você tiver hoje 30 anos, igual eu tenho 37, já faço reposição desde os meus 35 anos. Se você hoje tem 30 anos e não tem libido, procure ajuda médica, não é normal. Então, vai fazer reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, Gisela, ela vem de acordo com os sintomas. Então, tem sintomas, necessita de reposição hormonal. Mulheres com calorão, com sudorese demais, né? Tem indicação de reposição hormonal. Tá com ressecamento vaginal, tem indicação. Tá irritada, tem indicação. Tem TPM, tem indicação. Tem dor de cabeça no período menstrual, tem indicação também de fazer reposição hormonal. E a reposição hormonal, quando bem indicada, emagrece, tá, amadas? É por isso que ela está falando, quais os sinais para indicar que há um problema hormonal. Então, a gente viu que tem vários ali, né, gente? Olha só, eu vou parar um pouquinho aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Pegar o aqui. Aproveita agora. Fala agora ou cala para sempre. Alguém quer fazer pergunta? Faz favor para mim. Usar o bendito fruto entre as mulheres aqui. Vai lá. Então, não causa câncer a reposição hormonal, mas se houver histórico de câncer na família, no caso linha direta, mãe, ascendente, existe risco nesse caso? Ou a recomendação? Não, a recomendação é o seguinte: a história familiar de câncer não contraindica a reposição hormonal. Então, se você tem a mãe que teve câncer, inclusive tem que investigar a causa do câncer da mãe, mas você, filha, não tem contraindicação de fazer reposição hormonal. Hoje existe pacientes oncológicas, né, pacientes com câncer de mama, recebendo reposição hormonal para melhora do câncer de mama. Então, sempre que eu pego mulheres que querem fazer reposição hormonal, a gente faz um rastreio. Então, a história, ela é individual. Você tem uma história individual. Então, se você não tem histórico de câncer ativo, e mesmo que você tiver, a gente conversa com o oncologista e ele vai dizer, ó, esse tumor que a paciente apresenta, ele é uma contraindicação para a reposição hormonal. Existem alguns tipos de câncer que a mulher tem em atividade, ou seja, ela está com câncer nesse momento, tem contraindicação se ele for responsivo à reposição hormonal. Se não, não é contraindicação. Mulheres que já teve câncer de mama também. Se o oncologista liberar, ela está habituada a fazer reposição, mesmo pós um histórico de câncer nela. Então, essa história familiar não é uma história que contraindica a reposição hormonal. Próxima, quem mais quer perguntar? Vai lá, por favor. Eita, Glória. Boa noite, doutora. Eu tenho endometriose e eu queria saber, que eu ouvi no Instagram sobre a alimentação para endometriose. Aí eu queria que a doutora falasse mais sobre isso, por causa que eu tenho endometriose, eu queria ter noção de saber como que eu posso mudar a minha alimentação. Obrigada. Maravilha, excelente e brilhante pergunta. A endometriose é uma doença pélvica muito incapacitante. Você, mulher que tem endometriose, sabe o quanto é ruim, sangra demais, pode ter infertilidade, né? É uma doença que eu falo que ela é inflamatória. Então, a endometriose, por ser uma doença inflamatória e também tem um fator autoimune, ela é uma doença que você não pode consumir, por exemplo, alimentos inflamatórios. E quais são eles? Falando em alimentação: leites, glúten, açúcares, né, embutidos enlatados, esses aí que são salames, salsichas, isso aí dá muita dor na endometriose. E a endometriose, um tratamento fantástico para ela hoje, hormonal, é a gestrinona. A mulher hoje que tem endometriose, que muda a alimentação, que tira esses alimentos inflamatórios e faz a reposição de gestrinona, ela melhora de forma absurda os sintomas da endometriose. Próximo, por favor.
Boa noite, doutora. Como é que nós, aqui em Portugal, podemos assim fazer as análises para diagnosticar o que seria necessário a gente fazer a reposição? E se seria possível a gente fazer isso à distância, né? Digamos assim, a medicação. Uhum. Nós fazemos teleconsulta, né? A gente acompanha a pastora Gisela por via de teleconsulta. Um grande desafio aí de Portugal é porque vocês não têm manipulação aí, né? Então, é um desafio que a gente tem. Então, geralmente, quando as mulheres precisam de reposição hormonal, o ideal é que levem do Brasil essa reposição, porque aí eu acho que existe um atraso, né, nessa questão. Então, o Brasil ele já está muito adiantado e ainda é um país que está atrasado na reposição hormonal, né? Mas em falando de reposição hormonal para a menopausa, o ideal é trazer do Brasil, levar do Brasil para vocês aí, né? No caso da farmácia de manipulação, né? Falando em distúrbio hormonal de tireoide, por exemplo, hipotireoidismo, aí a gente consegue manusear de uma forma melhor, porque daí em Portugal a gente consegue algumas das medicações. Mas existe uma certa dificuldade aí mesmo com vocês com relação à farmácia de manipulação que não existe, né? Não, gente, eu consegui fazer tudo. Eu sempre pedi do pessoal do Brasil para trazer, quando vinha de lá para cá, eu pedia medicação. Então, é assim, a gente precisa entender assim, o que a gente quer tratar. Uhum. Tem resolução para tudo. Nós não podemos fazer o quê? Procrastinar aquilo que nós precisamos fazer. A única dificuldade que Portugal tem hoje é a questão de implante hormonal, que aqui em Portugal não existe. De forma nenhuma. Ainda eu não sei se vai existir, porque só Jesus na causa, né? É só Deus mesmo. Mas, infelizmente, isso não acontece aqui. Os remédios dão, os médicos dão medicação, não fazem implante, tá? Uma outra coisa que também que é muito utilizado no Brasil, que mudou bastante a minha vida quando eu fui no Brasil agora, é a soroterapia, né, doutora? Que é a questão de colocar a vitamina B e a questão do ferro na veia, através do soro. É vida. Então, vale a pena eu, quando for no Brasil, você, quando for no Brasil, fazer o quê? Gastar 15 dias para poder fazer tudo isso. Se você quer qualidade de vida... Gente, eu posso dizer para vocês, eu tinha mais de 4 meses que eu não estava dormindo a 100%. Não estava dormindo, eu não estava conseguindo dormir. A minha vida estava virada de cabeça para baixo. E eu fui num médico aqui, em Portugal, e ele falou que eu tinha que ir com um psiquiatra. E aí eu quase que infartei com ele e bati a porta na cara dele, fui embora do hospital. Falei assim, não, eu não aceito isso. Porque é mais fácil para o médico chegar para nós e falar que nós temos um problema, que a gente está ficando doida, tudo mais, do que ver a situação que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos fazer o quê? Buscar alternativas. Até no diagnóstico de câncer, nós precisamos buscar ajuda médica e outros médicos para ter certeza se esse diagnóstico acontece. Nós não podemos nos conformar com o diagnóstico que foi dado a primeira vez. O problema é que nós nos acomodamos, nós não cuidamos, nós não corremos atrás e deixamos chegar no extremo. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, nós precisamos ter atenção. A saúde no Brasil, e ainda assim ela não está tão avançada. Existem outros países que estão muito mais além, à frente do que o Brasil. A saúde no Brasil hoje, em relação à medicina alternativa, que eles falam, né, doutora? Integrativa. Integrativa. É outra coisa. E nós precisamos ver isso. Ah, mas de repente você pensa assim, mas como é... Olha, eu, por exemplo, fiz exames, tudo aqui, e levei para a doutora, sempre mandava para ela, ó, fiz os exames, está aqui os resultados. Sempre pedi os médicos para passar exame. Eu descobri a tireoide, porque eu tinha muita rachadura no pé, pele seca, eu tinha muito frio. Aí eu pergunto, como uma pessoa que é gordinha tem frio? Está errado. O intestino não funciona, está errado. A gente precisa ver isso. Não é normal. E a gente leva tudo com normalidade. Deus nos fez de forma perfeita. E nós precisamos entender isso. E muitas vezes nós colocamos no quê? Culpa na nossa vida, mas a gente não cuida da nossa saúde. Nós, principalmente mulheres, homem, então, mulheres casadas, bote o seu marido para fazer
exame. Fica no pé dele. Tem que amarrar. Se for para amarrar, tem que amarrar. O meu eu pego, e a doutora Leidiane sabe isso. Eu vou lá e marco e aviso. Hoje tem consulta. Pronto. Tem que fazer. Você foi chamada para ser o quê? Auxiliadora. Se você casou, o papel seu como esposa é cuidar do seu marido. É cuidar da sua casa, da sua família. Então, não esqueça disso. Mulheres solteiras, comecem a se cuidar a partir de agora. É necessário que você se cuide. Desde cedo. Doutora, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu já esqueci. Quer? Vai lá. Vai lá. Está com quem o microfone? Ah, está aqui com a Andréia. Tá. Olá, doutora. Eu estou fazendo o tratamento com naturopata. E eu estava com excesso de hormônio, que ele disse. E ele me tirou todos os hormônios que eu estava tomando, a pílula, e colocou um remédio que é para os afrontamentos, aquelas coisas. E eu estou me dando bem. Tá? No início foi muito difícil, porque tive muitas dores, né, nas juntas, mas agora normalizou. E a senhora falou aí que manipulação, existe manipulação dentro de Portugal, tem 2 farmácias, uma em Cascais e uma em Lisboa. Só que, para conseguir isso, para fazer o remédio manipulado, tem que passar pela médica de família. Ela é que dá a credencial. A partir daí, é feito. É a mesma coisa que nada, então. Outra coisa, não, realmente, eu tive lutando muito com a minha médica de família com a questão de fazer a reposição. Realmente, a reposição aqui é muito devagar. Eles te dão um remédio e você tem que ir daquela forma. A minha pergunta é, eu fiz esse rastreio com o médico naturopata, a senhora acha viável, eu ainda preciso colocar o implante, ou eu posso continuar no ritmo que eu estou com o naturopata? Qual a sua idade? 58. 58. Então, assim, ó, o que eu vou te falar sobre reposição hormonal? Você necessita, mesmo que esse remédio natural está te fazendo bem, mas porque é preciso repor aquilo que está em deficiência em você. E nós não conseguimos isso através de fitoterapias, desses remédios mais naturais. Né? Eles melhoram os sintomas, mas eles não repõem o hormônio que está em decadência. Por que eu falo que a reposição hormonal ela é vida e precisa ser feita? Não é só para a gente melhorar os sintomas, por exemplo, mas é para você não ter osteoporose, para você não, daqui 10 anos, falar, nossa, olha, caiu, fraturou o fêmur e falou, meu Deus, ela está com osteoporose. Então, a reposição hormonal melhora o seu osso, melhora a sua massa muscular, melhora a sua cognição, melhora a sua memória, melhora o seu tônus muscular, ou seja, te dá autonomia e mobilidade, né? Melhora o desejo sexual, melhora os sintomas da menopausa, te dá longevidade, porque a gente só envelhece porque os hormônios caem. E se os hormônios não caíssem, será que nós envelheceríamos? Então, é uma pergunta que sempre está aí no ar, e é uma verdade. Então, a reposição hormonal serve para te dar a qualidade de vida. Os fitoterápicos são bênção, inclusive eu faço parte da medicina integrativa, né, que é essa medicina que agrega nessa medicina tradicional, que passa, sim, os fitoterápicos, os nutracêuticos, esses remédios mais naturais, porém, eu sempre falo para as mulheres, esse remedinho não repõe o teu hormônio, porque ele é só uma ajuda, né? Ele não é um hormônio em si, né, bioidêntico, o hormônio ali que você precisa. Então, uma coisa que também eu quero que vocês fiquem claro, anticoncepcional é um hormônio muito ruim para o corpo de vocês. Ele é um hormônio sintético no qual você não produz. A reposição hormonal é feita com os hormônios que você tem no teu corpo, mas que em um momento da vida eles estão em declínio e precisam ser repostos de uma forma segura e uma forma assertiva. Eu sempre falo, na dose certa, na via certa, para a paciente certa, com indicação médica. Então, a resposta que eu tenho para dizer é que você precisa, sim, fazer sua reposição hormonal. Próxima pergunta, por favor. E você falou do Ozempic. Talvez aqui alguém que queira emagrecer e que talvez seja obeso ou whatever,
pensa assim, vou já ao médico de família procurar o Ozempic. O Ozempic não está fácil de ter, de adquirir, e também não é assim bem fácil de tomar. Porque aquilo são doses recomendadas, tem que ser seguido por um médico, aquilo é tomado uma vez por semana, como a doutora sabe, e não é assim tão fácil de encontrar. A minha questão aqui é o seguinte, eu não tomo o Ozempic, eu arranjo 5 canetas de Ozempic, porque sou diabética, tenho direito a elas. A minha questão é, todos poderão tomar o Ozempic se querem emagrecer? Sim, na realidade, eu vou explicar para vocês como começa esse tabu com relação aos remédios de emagrecer. Quem aí, só responde para mim, levanta a mão, quem de vocês toma qualquer medicação? Para pressão, para diabetes, para colesterol, para qualquer coisa, para depressão, para dormir, para insônia, para qualquer coisa. Quem aí toma medicamento? Levanta a mão, gente. Levanta a mão. Ótimo. Quase todo mundo toma uma medicação, né? Então, essa medicação que você toma, seja ela para qualquer doença, é a mesma coisa do remédio de emagrecer. Só que as pessoas têm dificuldade de entender que obesidade é doença. Aí começa por aí. Os medicamentos hoje da obesidade é como se fosse um monstro, né? Um tabu, né? Eu posso tomar remédio para tudo, menos para emagrecer. Se as pessoas hoje vão emagrecer, ela tem que emagrecer na raça, coitado. Ela não pode fazer uso de um medicamento porque ela é julgada. E é julgada. Aqui no Brasil a gente vê muito isso. Fala, ué, você emagreceu? Aí a pessoa, coitadinha, tá lá, né, esforçando, perdeu 30 e poucos quilos. Ah, sim, emagreci. O que você fez? Ah, usei medicamento. Ah, então não vale, porque você usou medicamento. Alguém aí é hipertensa? Tem pressão alta? Hipertenso, alguém aqui? Levanta a mão, por favor. Pressão alta. Sim, tem como você baixar a sua pressão sem uso de medicamento? Não tem. Assim eu falo com a obesidade. 1 em cada 10 pessoas consegue emagrecer sem uso de medicamento. Então, a Ozempic, ela é uma medicação que está em alta, mas tem outras medicações também para obesidade. Ela é indicada para sobrepeso, diabetes, gordura no fígado e obesidade. Então, essa medicação Ozempic aí, que a senhora citou, que é uma medicação no qual eu faço parte, né, da defesa dela, é uma medicação que ela diminui o risco você de infartar em 20%. Então, hoje, ela também foi liberada há 3 dias para uso para doenças cardiovasculares. E, pasme, a Ozempic hoje também é um medicamento liberado para demência de Alzheimer. É maior o risco de demência de Alzheimer e Parkinson também. Então, a gente sabe que a obesidade ela traz um arsenal de doenças e nós precisamos resolver a obesidade. E o Ozempic é uma medicação que resolve a obesidade e as doenças que a obesidade pode trazer ou que te trouxe também. Eu só fiz essa questão porque, por exemplo, aí no Brasil pode ser permitido fazer o levantamento ou comprarem essa caneta, mas aqui em Portugal não é. Ou seja, a cada mês só dão uma caneta. Eu, por acaso, sei porque eu consigo arranjar, porque eu vou à PDP, que é a Sociedade de Diabéticos em Lisboa, e consigo arranjar, mas só dão uma caneta por mês. Daí, quem for tomar, uma caneta dá para ir para 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos. Quem vai tomar tem que saber que só consegue levantar aquela medicação uma vez por mês. E realmente, na APDP, neste momento, só sendo diabético é que consegue levantar a caneta. Por isso não é assim tão fácil de arranjá-la, percebe? Só por isso que eu, como falou no Ozempic, eu quis falar e alertar as pessoas que não é assim bem no fácil Brasil é de muito arranjar. fácil comprar caneta, qualquer Aqui um não. pode comprar. Aqui A gente sabe da realidade, como é que funciona. Aqui não, aqui não. A gente sabe. É horrível, em tudo. Próxima pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, o meu caso é o seguinte, eu entrei na menopausa precocemente, com 38 anos. E vendo a senhora falar de tudo isso, eu acho que ainda tem uma esperança para mim, porque eu sofro com as consequências até hoje. Passou um trator por cima de mim, me deram um anticonceptivo para tomar, onde só me piorou, me engordou horrores, tudo cresceu. E até hoje eu sofro com consequência e não faço uso de medicação nenhuma. Olha, qual a idade sua?
Hoje eu tenho 56. 56. Você necessita, eu falo assim que a menopausa, você vai ficar 1/3 da sua vida na menopausa. Ela é a doença mais incapacitante, gente. Menopausa é doença. Quando não é tratada, ela tem a capacidade de deixar a mulher, igual você falou, ganha peso, dor para todo lado, dores articulares, dor muscular, o cabelo cai, ela fica irritada, deprimida, chorosa, cansada, fadigada, sem libido, né, com ressecamento vaginal. Então, ela é uma doença incapacitante, dá calorão, dá fogacho. Então, eu sempre falo, você necessita de reposição hormonal. Existe um grande tabu em cima de reposição hormonal e te dão uma pílula anticoncepcional que aumenta o risco de você ter câncer, que aumenta a tua resistência insulínica, que te leva a ficar obesa, né? E que faz um monte de outras desordens, humor deprimido, depleta todas as suas vitaminas, né? Quem de vocês quiser ter acesso nessa essa parte de informação sobre reposição hormonal e sobre anticoncepcional, os males que eles fazem, pode me mandar lá um direct depois no meu Instagram, que eu vou estar enviando para vocês saber o mal que causa o anticoncepcional. E ele está longe de ser alguma coisa para fazer reposição hormonal ou para aliviar os sintomas que você está tendo. Então, existe sim, você precisa sim. Nunca é tarde para você fazer sua reposição hormonal. Então, eu sempre falo, Deus veio e falou para nós que nós temos que, ele veio para que nós tivemos vida plena e abundante. É uma promessa sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, sobre a vida de todos nós. E essa abundância não pode ser negada para nós ou deixada de lado na época da menopausa, no qual você vai ficar 1/3 da sua vida nesse período. Né? Então, nós precisamos dessa vida plena e abundante. É uma promessa sobre nós. E a abundância vem da reposição hormonal também, gente. Os hormônios, ele é vida e faz parte da vida. Muito obrigada, doutora. Mais alguma pergunta? Microfone, por favor, aqui na frente. Aqui, ó. Ah, tem alguém ali. Vai, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. É uma dúvida aqui da mesa, inclusive. No momento em que deixamos de tomar o refrigerante, optamos por tomar água com gás. Até que ponto a água com gás pode ser substituída pelo refrigerante e se faz mal em muita quantidade, se pode tomar à vontade? É a nossa dúvida aqui. Olha, você pode tomar sua aguinha com gás, ainda coloca um limão, ainda vou dar uma dica de milhões para você, mulher que quer fazer. Toma sua água com gás, gente. Água com gás é vida. Não tem, eu falo assim, claro, gente, olha só, um caminhão mas de água água com gás. gás sem sabor. Isso. Eu sei, né? A água com gás saborizada, ela é a mesma coisa que refrigerante. Não é, doutora? Aqui para nós, água com gás é só água pura, gente. Aí tem aquele H2O, é? Aqui tem umas que tem sabor, são saborizadas, doutora. Ah, não. Então, não. Essa saborizada não. É água com gás puríssima. Sabe aquela aguinha com gás? Aí você pode espremer o limão, a laranja, para fazer tudo isso dentro dela. Isso. Você vai pegar água água com gás tônica é refrigerante. Isso, a saborizada não pode, porque a saborizada é o refrigerante falso, fake, né, que a gente fala. Então, toma água com gás pura lá, coloca o seu limãozinho, faça o favor para mim, vocês vão observar isso. Comece a jantar, né, a última refeição de vocês, presta atenção. Ser antes das 19 horas. Então, se você conseguir consumir a sua última refeição até às 18h30, pode fazer sua janta mesmo às 18h30. Depois disso, você pega a sua aguinha com gás para ajudar você a não sair do seu processo de jejum. Aí você coloca lá a aguinha com gás, o limãozinho e toma ela até a hora de você dormir. Dormiu, acordou no outro dia, faz mais ou menos ali umas 12, 13 horas de jejum, gente. 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Já vai te ajudar a perder peso e melhorar a resistência insulínica, o diabetes, a pressão, tá? Então, a água com gás é maravilhosa porque ela dá saciedade e ajuda você não comer muito tarde, né? Você comer cada vez mais cedo. Então, uma importante dica. A última pergunta aqui na frente, aqui, por favor. Para a gente continuar, para a gente terminar. Senão a gente não sai daqui. A gente fica papiar, porque tem muita coisa para falar. Aqui, ó, ali, ó. Do lado da pastora Josileite, ali, por favor. Boa noite, doutora. Na verdade, é uma pergunta muito pontual, né? Eu acabei de ter um bebê, segunda-feira ele faz 4 meses, e a opção que o médico me deu aqui é o Implanol. E aí eu queria saber da doutora em relação à saúde mesmo, o quanto o Implanol é maléfico, porque eu acabei de ouvir algumas informações aqui,
E qual seria a melhor opção, né, para eu manter a saúde também, sem ser o Implanol? Você tem qual idade sua? 37. Você pretende ter mais filho? Não sei, né? Vai que Deus manda. Olha, o Implanon, eu não gosto muito dele porque ele faz você ganhar um pouco de peso, retém muito líquido, né? Então, uma opção para você seria os DIU não hormonal. Então, você que está aí, mamãe, que não sabe se vai ter filho ou se vai parar. Então, os DIU, aí eu não sei como que é, né? Deve ter, com certeza. Mas os DIU não hormonal, de cobre, de prata, é a melhor coisa. Quanto menos hormônio sintético você fizer uso, melhor para a tua saúde, para a tua longevidade. Então, opte por esse método não hormonal de cobre, de cobre ou de prata. É um dos melhores, as melhores opções. Obrigada, doutora. De nada. Doutora, boa noite. Eu sou paciente da nutricionista doutora Aline. Ai, que linda! Sim. Muito bom. Eu estou fazendo com ela dieta anti-inflamatória, porque eu também tenho endometriose. E eu tenho uma dúvida. Eu gostava de saber se a dosagem do gestrinona é mesmo que os outros hormônios, porque eu me interessei por isso. Eu nunca tomei. Foi sugerido a todo tempo que eu tomasse anticoncepcional. E nenhum me fez bem. Afeta o meu humor, acaba comigo. E agora, com a dieta, eu tenho me sentido muito melhor. Né? Tanto que você está falando de todos os alimentos inflamatórios, tem realmente me feito muito bem. E as pessoas olham para mim, eu sou magrinha, e falam assim, mas você precisa fazer dieta? É muito importante. Né? Eu perdi gorduras localizadas, então tem me feito muito bem. E a dosagem desse hormônio, qual seria? Seria normal dos outros hormônios? A gestrinona já é um pouco mais diferente, porque a gestrinona ela é para tratamento da endometriose, né, e também para desordens, né, da TPM, por exemplo, enxaqueca no período menstrual. Então, a gestrinona tem duas formas de você fazer a reposição dela. Implantes, que em Portugal não tem, e intravaginal. Então, geralmente, a mulher faz uma reposição intravaginal, segunda, quarta e sexta. Aí tem como você colocar outra fórmula junto com a gestrinona, que é um anti-inflamatório fitoterápico, né, que chama Miodesin. E aí você faz uso dela segunda, quarta e sexta, melhora muito os sintomas da endometriose, porque a endometriose é uma doença que as mulheres sofrem muito com ela. Então, ela tem um jeito um pouco mais peculiar de você fazer o manuseio ali. Pode ser intravaginal ou por pellets. Aí depende do grau da sua endometriose que a gente calcula assim para colocar em você e da sua resposta. Mas é maravilhoso. Obrigada. Olha, vamos falar um assunto aqui agora. Exames laboratoriais. Gente do céu, engasguei agora. Exames laboratoriais. Como interpretá-los além de valores de referência? Por quê, gente? Vamos falar coisa séria aqui. A gente chega aqui nos médicos, os médicos olham, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, quando eu entreguei para a doutora Leidiane meu exame, não, tá péssimo. Conta um pouquinho aí, doutora Leidiane. Então, amados, eu sempre falo assim que vocês não podem ser uma folha de papel. Então, nós não somos uma folha de papel. Então, a gente tem que ouvir o paciente com muita atenção. Aí que entra a medicina integrativa, que é essa do qual a pastora Gisela teve um pouco de experiência, né? Que a gente faz soroterapia, a gente interpreta de uma forma brilhante os exames. Por quê? Porque eu tenho que ouvir primeiro a paciente. Então, às vezes, as mulheres chegam lá, coitadinhas, estão caindo o cabelo, as unhas estão fracas, retém líquido, acorda com os olhos inchados, tem dor, está ganhando peso, está com fadiga, está com cansaço, está com indisposição, está com o pé rachado, com o pé gelado, intolerante ao frio, e ressecamento vaginal, sem libido, irritada, mal-humorada, deprimida. E aí ela vai fazer aqueles exames, aí o médico olha e fala assim, nossa, mas seus exames estão normais. Normais até que ponto? O valor de referência, ele não deve ser um parâmetro, né? Então, os exames, eles fazem uma média populacional como se nós todos fôssemos iguais. Só que a gente não tem uma abordagem assim, a gente precisa perguntar para o paciente. Às vezes o paciente aqui fala assim, eu não tenho tireoide disfuncional. Eu falo, não, porque eu fiz o exame, eu falo, tá, mas te perguntaram isso que eu acabei de perguntar, todas essas 37 perguntas de tireoide? Não, ninguém nunca me perguntou. Tá lá, coitada da paciente, sem fazer cocô, com o intestino constipado, com insônia, irritabilidade, o pé gelado, e ela é gordinha e tá gelada, fria, com intolerância ao frio, e não tem distúrbio hormonal de tireoide? Para vocês terem uma ideia, amada, se você fizer essa temperatura matinal, der menos que 37,2, né, menos que 35,2 de manhã, e você tem extremidade fria, mão gelada, pé gelado, ponta do nariz gelado, bumbum gelado, mesmo você estando gordinha ou magra, não é normal. Então, a gente tem essa visão um pouco mais diferente, que é olhar o indivíduo como um todo.
Então, quando vocês for buscar a ajuda de um médico, fala, doutor, mas eu não estou normal. Meu exame, que é aquele papel que não é só complementar, ele complementa aquilo que você me diz. Então, você pode questionar, mas eu não estou normal. O exame pode até estar, mas eu não estou. E eu não sou essa folha de papel. Então, vai muito além de olhar o limite laboratorial, onde eles fazem uma estimativa, como se eu fosse igual a Gisela fosse igual a mim, e não é assim que a gente conduz hoje a medicina, essa medicina integrativa que a gente gosta muito, e a gente acredita muito, que é uma medicina de não normalizar. É muito comum você chegar no médico e falar que está com insônia, um remédio para dormir, está constipada, um laxante, está com humor deprimido, um antidepressivo, está com humor irritado, um ansiolítico. Então, não, a gente tem que ir atrás da causa. Então, eu vou só lá e tampar o buraco em vez de achar a causa. Por que você não está fazendo cocô todos os dias? Por que você está irritado? Não é um antidepressivo que está fazendo falta no teu corpo, até porque você não produz uma fluoxetina da vida, né? Um estalopram, então um Rivotril, você não produz isso, tem que achar a causa. Não que você não possa usar isso em alguns momentos, mas não é assim que você conduz um paciente. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Tem que parar com essa medicina de, tá aqui, tá hipertenso, um antihipertensivo, remédio para diabetes, remédio para colesterol, remédio para dormir, para acordar, para viver, para morrer, para dor, um laxante, e você sai carregando aquela sacola de remédio e não está resolvendo a tua vida. Então, é muito além de um limite laboratorial. É nessa medicina que nós acreditamos e confiamos muito, e é essa medicina que eu pratico com meus pacientes. Doutora, quais os melhores suplementos para indicação na medicina integrativa? Olha, suplementação, gente, é uma benção. Suplementação, gente, é uma benção. Eu falo que a gente é igual uma planta. Vocês devem ter planta em casa. Não é só a água que a gente tem que colocar lá na plantinha que ela vai ficar brotar e ficar linda, viçosa, né? Bonita. Então, existem alguns suplementos que devem fazer parte da nossa rotina. Uma coisa que eu gosto muito, ômega 3, curcumina, coenzima Q10, creatina, mas creatina para quem está mais magro. Quem está mais gordinho, não é legal usar muita creatina. Whey protein, em jejum, se acordar, bater um shake de whey protein, já te dá saciedade, diminui os picos da insulina, né? Então, existem esses suplementos, que são suplementos que a gente gosta muito, mas existe uma ampla variedade que, dependendo da sua doença, da sua necessidade, a gente gosta muito de suplementar. Vitaminas do complexo B, vitamina D baixa na mulher, e geralmente em todos os pacientes hoje está abaixo de 20, de 30, né? Ela deixa você cansada, fadigada, caindo no cabelo, com a memória ruim. A B12 também é importante você dosar, porque a B12 te dá uma memória boa. Tem pessoas que estão formigando por deficiência de B12, tem pessoas que estão deprimidas por deficiência de B12, tem pessoas que estão usando um antidepressivo que só precisava de um ajuste de vitamina e um hormônio da tireoide. Aí ela já ressuscita aquela pessoa. Então, a gente gosta muito desses. Ômega 3, curcumina, ômega 3, coenzima Q10, creatina, whey protein. Então, o whey protein, você toma ele em jejum, junto com o seu cafezinho da manhã ali, que vai ser uma bênção, ainda diminui a fome de você no decorrer do dia. Alguém quer fazer alguma pergunta mais, gente? Fala agora, cala-se para sempre. Vai lá. Eu vou descer aqui. Eu vou na grávida aqui, porque a grávida levantou a mão um tempinho atrás, e eu não posso desfazer da grávida, né, gente? Não sou doida. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu estou, como a pastora falou, grávida, estou com 32 semanas, e só voltando à questão do Implanon, né? Eu tenho já um bebê de 2 anos, o Apolo, e depois que ele nasceu, com 4 meses de nascido, o médico aconselhou colocar o Implanon. Eu já tinha ouvido falar algumas pessoas que utilizavam, é muito bom, tal. Vou colocar também. Durante a amamentação, que o Apolo mamou até os 8 meses, para 9, eu não engordei, foi tudo maravilhas, o corpo estava lá, coisa mais linda, espetáculo. Parei de amamentar, comecei a inchar. E inchei em torno de 20 quilos, mais ou menos, 20 a 22 quilos. E aquilo me deixou muito para baixo. E quando foi no ano passado que eu tive a oportunidade de ir ao Brasil, uma amiga que é ginecologista, ela disse, vamos tirar isso. Tinha 1 ano. Aqui em Portugal eles não queriam tirar, eu já estava tentando tirar e o médico não estava autorizando. E pronto, consegui retirar lá no Brasil. Porém, esse desinchar, esse processo de desinchar não é uma coisa muito simples, não consegui fazer isso.
E quando foi em setembro, eu descobri que estava grávida. Foi uma coisa, tipo, muito... que não é comum, porque como ele solta muito hormônio, não é comum que a mulher engravide num curto prazo após retirar. Mas o porquê de eu estar explicando tudo isso? Porque eu vejo que o Implanon tem mulheres que se dão muito bem. E tem mulheres que acontecem isso. É mesmo pelo fator da genética, não sei como é que se... dos hormônios que lá estão e que fazem esse efeito. Porque eu conheço pessoas que tiveram o efeito contrário. Ao invés de engordar, emagreceram demais. Como é que funcionaria essa questão do hormônio com o Implanon? Eu falo assim que a grande questão da medicina é que ela não é uma teoria exata, né? Não tem como, não é igual a matemática, onde um que é bom para mim vai ser bom para você, então onde 2 e 2 são sempre 4. Tem pessoas que têm uma resposta, tem pessoas que têm outra, mas na minha prática eu sempre falo para as mulheres, todas as que eu vejo que usam Implanon retêm líquido e ganham peso, né? Por conta daquele hormônio lá que é colocado. Então eu sempre falo, a melhor opção para você é usar coisas que não têm hormônio, DIU não hormonal. É a melhor forma de você hoje evitar uma gravidez, caso você queira evitar dessa forma e não usando preservativo, por exemplo. Só que quando você ganhou esse tanto de peso, por mais de 20 quilos, é necessário avaliar todas as desordens metabólicas, que a gente às vezes coloca só a culpa no Implanon. Claro que ele tem uma parcela, mas talvez não é só o Implanon. Então é bom fazer um ajuste, eu falo sempre assim, que eu gosto de olhar o paciente de dentro para fora. Fazer um ajuste metabólico hormonal, olhar você de dentro para fora, corrigir todas as desordens hormonais que ele pode ter te causado e que você tem associação, para que você venha eliminar esse peso. Porque, assim, às vezes o paciente acha que colocou ele e ganhou um peso, é só culpa dele, mas às vezes ele trouxe outros problemas que você nem sabe que tem. Então, que é preciso fazer uma avaliação bem minuciosa, olhar tudo de dentro para fora, para te ajudar depois nesse processo aí também do pós-parto, para que você tenha saúde para cuidar dos seus bebês, né? Eu sempre falo que nós mulheres, a gente deveria preparar o nosso corpo para ter uma gestação, porque nós estamos gerando alguém, né? Claro que às vezes algumas coisas acontecem, a gente não consegue, né, ter essa previsibilidade, e aí vem a criança dentro de um corpo que já está um pouco inflamado, aí a criança já nasce ali com algumas predisposições, né, a alergias, até obesidade também. Então é necessário olhar para você com muita atenção. Às vezes você está achando que é somente o Implanon, mas tem algumas desordens que pode ser sim diagnosticada e tratada para que você volte a perder peso, porque é importante, né? Boa noite, doutora. Eu tenho duas perguntas. A primeira por norma, eu consigo controlar a vontade de doce, mas quando chega na altura da TPM, se eu não comer chocolate, eu vou fuzilar alguém, porque fica incontrolável. E não pode ser outro doce, tem que ser especificamente o chocolate. Então, eu gostava de saber se existe alguma solução, algo que a gente possa fazer para dar uma controlada nessa vontade do chocolate durante a TPM. E a segunda pergunta eu faço tratamento na reumatologia. E o doutor me indicou que tomasse colágeno. Só que existem vários médicos que dizem que funciona, outros dizem que não funciona, que o nosso organismo não consegue absorver a molécula e não sei o quê. E eu gostava de saber a opinião da doutora, se o colágeno é um suplemento que a gente pode fazer, se existe realmente melhorias, ou se não há comprovação. Gostava de saber a opinião da doutora sobre isso também. Tá, então vamos lá no chocolate. Então, sim, na TPM tem como você controlar com algumas coisinhas que eu falo que é até naturais, né? Que é o triptofano, e tem uma forma que a gente gosta muito, que são as vitaminas do complexo B, que essas vitaminas B6, B9, que tem uma fórmula chamada P5P, que a gente gosta muito de passar para a mulher, que ela consome e diminui essa vontade do doce no período da TPM. Porque, às vezes, as pacientes começam, né, perdem muito peso, aí chega no período menstrual, ela ganha o peso que ela perdeu, e aí ela fica nesse empate, né? Então, existe sim essas coisas mais naturais que você consegue comprar, tipo um triptofano, ou até mesmo chocolatinhos funcionais com triptofano, que a gente consegue formular e deixar a mulher comer o chocolatinho dela ali no período menstrual, ou até mesmo essas vitaminas do complexo B, tira muito essa vontade de comer o doce. E falando do colágeno, o colágeno ele é bom, gente, mas desde que você faça a tarefinha de casa, se alimente bem, exercício físico. Eu falo que o suplemento, ele é
uma associação, né? E tem gente que às vezes ele quer receber um resultado tomando um suplemento, que ele não vai ter aquele resultado porque ele não faz ali o básico, né? Eu falo que o arroz e feijão bem feito é muito bom. Então, o colágeno é bom, desde que você pratique exercício físico, toma bastante água, cuida do seu intestino. Sim, ele é uma coisa muito legal, sim, para ser usado. Mais alguma questão? Vai lá. Quem está com o microfone aí, por favor, ajuda. Ajuda. Estamos quase finalizando. Boa noite, doutora. A minha dúvida é sobre as vitaminas do complexo B, porque a gente está falando muito de câncer e de reposição de vitaminas. Recente, eu ouvi falar sobre o metilcobalamina, que é uma das vitaminas B12. E eu queria saber se é verdade que o metilcobalamina não causa câncer e que a vitamina sem ser essa tem um índice maior de causar câncer. Se é verdade essa... Tá, então vamos lá. É sempre muito polêmico quando a gente fala em câncer, né? Mas a metilcobalamina, que é a vitamina B12, ela é fundamental. Gente, a vitamina B12, se você tem ela baixa no seu corpo, você aumenta o risco de você infartar e ter doenças crônicas, inclusive o câncer. Mulheres com B12 baixa aumentam a homocisteína e podem ter aborto de repetição, dificuldade de engravidar. Então, as vitaminas que o seu corpo tem ali, que você precisa suplementar, não causam câncer. Metilcobalamina, de forma injetável, ela tem a capacidade de levantar uma pessoa. Quando a pessoa tem uma vitamina B12 ali, quando eu vejo 190, menor que 200, é péssimo. Na realidade, a vitamina B12, que é a B12, tem que estar acima de 700, o ideal 1.200, 1.300. Eu não gosto de deixar nenhum paciente meu com vitamina B12 abaixo de 1.000. Meus pacientes eu gosto assim, ó, 2.000, 1.500, vitamina D de 80 a 120. Então, hoje, a gente tem que olhar para essas vitaminas com muita atenção. Aqui, a gente tem a soroterapia, igual a pastora Gisela teve acesso. A gente faz, gente, muitas vitaminas. Então, a gente observa o quanto os pacientes respondem com vitamina pelo soro, vitamina intramuscular. E quem não tem acesso a essas questões de soroterapia na veia intramuscular, né, que é no bumbum, você pode tomar, sim, por via oral. Então, vitamina B12 está longe. Todas as vitaminas não causam câncer. Muito pelo contrário, evita, sim, o risco de você ter alguns tipos de desordens imunológicas e de doenças crônicas também. Última pergunta. Lá no fundo, lá, ó. Fala agora o cálice para sempre. Tá todo mundo desesperado. Faz parte. Eu fiquei desesperada, todo mundo vai desesperado. Boa noite, doutora. Boa Eu noite. tenho síndrome de ovário policístico. Já descobri desde muito novinha e sempre tive o ciclo menstrual irregular. E todos os médicos que eu procurei um tratamento sempre me indicam somente anticoncepcional para tratar e para regular o ciclo. E eu queria saber se tem alguma outra opção que seja melhor, que na verdade a doutora já disse que o anticoncepcional não é o ideal, né? Anticoncepcional, a gente não trata nada. Vocês que saírem dessa palestra com isso na cabeça, eu vou ficar tão feliz. E você que tem SOP, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a sua idade e você está acima do peso ou não? Qual a sua idade? 32 anos. E está acima do peso. 32 anos acima do peso. Deixa eu falar para você sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é uma patologia muito comum e muito negligenciada. Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela cursa com obesidade, resistência insulínica, ovários policísticos, infertilidade, dentre outras milhões de coisas que a SOP traz. Inclusive, você que tem síndrome do ovário policístico tem predisposição a ter câncer do endométrio. Então, você já tem essa predisposição. E o anticoncepcional nunca foi, nunca será um tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, uma doença que aumenta o risco de você ter diabetes. Você toma um anticoncepcional, que aumenta ainda mais o risco de você ter diabetes. Aí toma um anticoncepcional, que aumenta o risco de câncer, que você já tem predisposição a ter câncer do endométrio. Então, nunca vai ser um tratamento. Como que você vai tratar a sua síndrome dos ovários policísticos? Existe uma medicação chamada mioinositol, que é uma medicação fantástica. Metformina, berberina, ômega 3, coenzima Q10, curcumina, progesterona, melatonina, tem N-acetilcisteína,
tem várias coisas que você pode fazer para tratar essa síndrome dos ovários policísticos que está longe de ser anticoncepcional de forma oral. Então, é uma patologia que eu tenho, assim, muitos casos de sucesso dentro do consultório, né, de tratamento, e você não pode tratar essa doença de uma forma tão simples com anticoncepcional, achando que está resolvendo alguma coisa, e não está resolvendo. Na realidade, muitas mulheres hoje estão sendo, infelizmente, tratadas de uma forma não assertiva, achando que está resolvendo o problema, e quando chega ali na meia-idade, aí já vão vendo as desordens que ela traz, que é o sobrepeso, diabetes, câncer do endométrio, resistência insulínica e obesidade, várias outras desordens que ela traz. Então, grave esse nome que eu estou te falando aí, que eu te falei, ômega 3, milinositol, curcumina, coenzima Q10, N-acetilcisteína, progesterona, melatonina e outras coisas que a gente pode fazer para que você tenha qualidade de vida e realmente trate a sua doença com muita segurança e assertividade. Amém, gente? Glória a Deus. Doutora Leidiane, para terminar, passa seu Instagram, por favor. Para essas mulheres tudo te procurar. Amém, vou esperar vocês. Então, meu Instagram é @doutora Leidiane Dias, né? Tá lá, doutora Leidiane Dias, emagrecimento, né? A gente trabalha nessa frente da obesidade, no caso, emagrecimento, reposição hormonal, hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos, endometriose, né? Na realidade, gente, eu trato gente, né? Então, claro que a grande porta de entrada do meu consultório hoje é a obesidade, porque eu amo cuidar de pessoas com obesidade e sobrepeso. Então, eu não consigo ver uma pessoa com sobrepeso e obesidade andar ali um pitacozinho, porque eu gosto demais, né? A gente pega pacientes aqui de 180 quilos, 170, 150. Então, me seguem lá, se vocês quiserem dica. Pode me mandar um direct também, que eu respondo vocês, tiro as dúvidas de vocês. E será um prazer eu servir vocês aí nessa mudança do estilo de vida de vocês, nessa visão que eu tentei passar, né, de saúde, para que vocês não normalizem saúde, para que vocês entendam o quanto é importante a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Com certeza, se você cuidar desse corpo que habita o templo do Espírito Santo, você vai ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma serva melhor, tudo melhor, eu tenho certeza disso. Amém. Glória a Deus pela sua vida, doutora Leidiane. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Amém, obrigada. Obrigada, pastora. Eu amei, gente. E agora nós vamos esperar pessoalmente, né, gente? Eu vou, hein? Ó, estamos esperando. Eu já falei com o pastor João, ele está decidindo a minha data, mas eu já falei para ele que eu estou de braços abertos para ir aí. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos estar esperando por você aqui. Deus abençoe. Foi um prazer falar contigo, tá bem? Fica com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém, gente? Fique em pé no seu lugar aí. Glória a Deus. Vai todo mundo sair aqui satisfeito aqui? Vai todo mundo tomar juízo agora? Vamos parar de tomar Coca-Cola? Não pode dizer esse nome em cima aqui. Misericórdia, eu esqueci. Não pode dizer. Amém? Então, depois quem quiser, eu vou colocar lá nos grupos, tá? Quem está nos grupos, eu vou colocar no grupo o contato dela certinho. Quem quiser falar com ela, procurar. Ela também trabalha junto com a nutricionista, que é a doutora Aline. Eu falo para vocês, gente, foi uma divisora de águas na minha vida. Foi uma conexão que o Senhor fez comigo, com meu esposo. E a nossa vida, é lógico, mas pastora, é fácil? Não, não é fácil. Se eu falar com vocês que é fácil deixar os prazeres do mundo, não é. E obesidade, saúde, alimentação, Deus, Ele fala que nós precisamos viver em plenitude. E para nós vivermos em plenitude, nós precisamos nos cuidar. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Então, um conselho que eu vou dar a você, porque é um conselho que me deram. Não acostume dizendo assim, eu sou gordinha, eu estou acima do peso, mas Jesus gosta de mim assim. Isso é mentira de Satanás. Porque atrás da obesidade, atrás de qualquer circunstância que você está vivendo de saúde, há alguma coisa relacionada. Pode ser alguma coisa da alma.
Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade na minha infância. Os meus pais compravam as coisas, lá no Brasil, quem sabe no Brasil, aquelas caixonas de bolacha, de água de sal, de bolacha Maria, e era contado aquilo no mês. Então, durante a minha infância, eu tive coisas que eu não conseguia comer. E joguei isso, depois de grande, na minha vida adulta. Porque como eu tinha acesso, eu podia comprar. Gente, é a mesma coisa de mulher que compra roupa e bota no roupeiro e fala assim, eu vou vestir ela um dia. Quem nunca? Todo mundo faz isso, por quê? Porque de repente, na sua adolescência, na sua infância, os seus pais não puderam te dar isso. Você não teve condição financeira de ter aquilo. E muitas vezes nós transferimos isso para a vida dos nossos filhos. Porque como nós não tivemos aquilo, o meu filho vai ter, porque eu não tive. E aí nós ensinamos aos nossos filhos a fazer a coisa errada. Quantas vezes você escutou na sua infância, você tem que comer tudo, porque a comida aqui não pode ser desse jeito. Então você tem que colocar tudo no prato, você tem que comer tudo. Quantas vezes você já foi negado alguma coisa para você comer? Nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida. Nós precisamos fazer uma leitura da nossa saúde. E saúde é coisa séria. Aí não vem com essa história para mim, não. Eu vou morar no céu mesmo, não tem problema não se Jesus me levar. Mas será que Ele vai te aprovar? Nós precisamos ter essa convicção. Aqui fala uma pessoa que já foi obesa e luta com a balança todos os dias. Luta para não voltar mais a ter uma vida miserável. Porque não é bom. É uma frustração. E não adianta para você, mulher, é uma frustração você entrar numa loja e você não ter uma roupa que você compra e fala assim, eu me sinto bem nessa roupa. E isso não é questão de vaidade. É questão de equilíbrio. É questão de cuidado. Muitas mulheres depois da gravidez se desleixaram. Deixaram de cuidar da sua saúde. Deixaram de cuidar do seu físico. E o seu emocional está indo abaixo por causa disso. Deixaram de fazer um cabelo. Deixaram de pintar uma unha. Nós precisamos voltar a sonhar. E Deus, Ele tem uns sonhos para a nossa vida. Então, mulher, arrebita, sai da tua cadeira e começa a fazer o que tem que ser feito. Olha para você, olha para o espelho. Aí eu te pergunto essa noite, quanto tempo você não se olha no espelho? Agora, quando eu falo para falar isso, fazer espelho, é assim, não é parar na frente do espelho e pentear o cabelo, que nem nós fazemos habitualmente, não, ou senão passar a maquiagem no rosto, para passar a maquiagem, depois chega em casa para tirar a maquiagem, a gente olha no espelho para poder tirar, para não... Eu estou falando em se olhar no espelho e ver quem você é, ver a beleza que você tem, ver o seu rosto, ver o seu sorriso, ver o teu olhar. Quantas vezes você olhou no espelho já durante esses primeiros 3 meses do ano? Você se olha, você se vê bonita? Porque nós precisamos ver isso. Essa palestra que eu trouxe aqui hoje é para você reconhecer que você precisa de ajuda. É se olhar para dentro de você. Não é normal viver uma vida de inconstância. Eu estava falando isso com o meu marido ontem.
eu mostrando para ele justamente um videozinho sobre a questão da menopausa. O que a mulher na menopausa passa, né? Os altos e baixos, né? Os calores. Eu vou dormir de roupa, de repente eu saio tirando roupa tudo de madrugada, suada, toda suada. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos para saber das coisas na última hora, como a gente está num momento drástico da nossa vida. Hoje vocês têm informação. Vocês só vão passar se vocês quiserem. E aí a gente pode parar de arranjar desculpa. E vou falar com vocês. Aí o meu marido falava bem assim comigo, antes de eu ir fazer o tratamento, né? Não vou discutir com você não, porque eu sei que são os seus hormônios. Ainda bem que não era demônio, né, gente? Mas cuide de você. Zele pela sua vida. Você pode ter certeza de uma coisa. Eu falo com vocês do fundo do coração. Há 1 ano e meio atrás, eu sou outra mulher. Não é por causa de beleza. Não estou falando de beleza. Eu estou falando de maturidade. Eu estou falando nas adversidades. Você saber ter o equilíbrio sobre a sua vida. Você saber, porque às vezes a maneira que nós deixamos as coisas da saúde acontecer, a gente entra num desequilíbrio. E a gente desequilibra toda a família. Todos que estão ao nosso redor. E aí sempre o culpado é o marido, é os filhos, é o marido, é o marido, é os filhos, é o patrão, Não. Durma bem. Se você não está dormindo bem, mulher, você precisa buscar ajuda. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela sobrevive, ela não vive. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça: não tomo remédio para dormir mais. Eu prefiro que o Senhor me leve. Porque se a gente continuar nessa vida de colocar remédio em cima de remédio, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo outro, nós vamos morrer de tanto remédio. Aí os remédios vão dar câncer, vão dar úlceras nervosas, vão dar gastrites e vão aumentar doenças na nossa vida. Então, do fundo do coração, cuidem de vocês. Não aceite qualquer diagnóstico. Não aceite qualquer coisa. Vá aonde? Entenda uma coisa. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela viveu anos e anos com aquela enfermidade. Mas ela decidiu apenas tocar. E ela foi curada. Não seremos omissas à missão que Deus nos deu. Vai atrás de médico, vai fazer exame de sangue, vai fazer exame, todos que tiver que fazer. Mulheres, mamografia. Tem muita mulher morrendo com câncer nos seios por falta de mamografia. Mulheres, câncer de colo de útero, vão fazer exames. Não deixe passar. Cuide de você. Não deixe chegar num estado que você não quer. Nós precisamos ter atenção. O Senhor, Ele nos dá sinais. Dor de cabeça não é normal. Nada é normal. Mais uma vez, Deus nos deu uma vida para viver em abundância. E não vamos espiritualizar. O que é espiritual é espiritual. O que é emocional é emocional.
O que é de saúde é de saúde. Então vamos ter atenção a partir de hoje em nós, mulheres. Coloca a mão no seu coração. Senhor, aqui estão as tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa constranger o coração delas essa noite, para que elas possam entender a importância do cuidado pessoal, da saúde física, mental e espiritual na vida das tuas filhas, Pai. Que elas possam sair daqui, Senhor, com a mente delas transformada com poder e autoridade no nome de Jesus. Que tudo aquilo que as suas filhas até hoje têm simplesmente, Senhor, negado a si próprias, que o Senhor possa entrar com provisão na vida delas hoje, Pai. Abra a porta, Senhor, onde o Senhor precisa abrir. Tira, Senhor, todo o medo. Tira toda a vontade, Senhor, de muitas vezes não fazer aquilo que o Senhor quer. Faça, Senhor, na vida delas. Que elas possam ser revestidas com o seu sangue, Senhor. Que elas possam, Senhor, viver os planos do Senhor para a vida de cada uma delas, Senhor. Que elas possam entender o papel delas como mulheres virtuosas, aquela que cuida da casa, que cuida da família, mas principalmente que cuida delas próprias. Que não haja a partir de hoje, Senhor, uma inversão de papéis. Que o Senhor possa colocar todas no seu devido lugar, Pai. Que elas possam, Senhor, a partir de hoje, mudar o rumo da história de cada uma delas e a história da vossa família. Vai, Senhor, tocando os corações. Todo qualquer, Senhor, espírito aqui, Senhor, contrário à tua vontade, eu jogo por terra agora em nome de Jesus. Se existe alguma doença, Senhor, maligna, Pai, eu vou dando ordem agora no mundo espiritual para que seja jogada por terra em nome de Jesus. Se há qualquer tipo de doença, Senhor, na mente, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual para que seja repreendido no nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade nesse lugar, Pai, o Senhor vai retirando agora em nome de Jesus. E que nós possamos entender e receber do Senhor aquilo que Ele necessita nos entregar, que é uma vida em abundância. É aquilo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Saiam daqui hoje, meninas, sabendo que vocês são especial para Deus e que Ele cuida de vocês. Mas chegou o tempo de se posicionar, sair da zona de conforto e correr atrás daquilo que é importante para vocês. Saúde. Nunca se esqueçam disso. Amém? Glória a Deus. Pergunta se essa irmã desse lado ali, ó, você foi abençoada? Aí olha para o outro lado, você foi abençoada? Aí fala com essa irmã, você promete que você não vai tomar aquela coisa mais ruim, cheia de açúcar? Ó, tem gente aí que não comprometeu não, hein? Água com gás, gente. Água com gás. Amém? Glória a Deus. Não esquecendo, amanhã nós temos nosso culto às 10 horas da manhã e às 19 horas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez nós estarmos reunidas na sua casa, na sua doce presença, Senhor. Espírito Santo, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos, Pai, exercer aquilo que o Senhor
faz para as nossas vidas. Nós somos corpo, alma e espírito. E que nós possamos, Senhor, estar em comunhão com a Tua boa vontade, Pai. Agora, Senhor, nos leve para casa, para o conforto dos nossos lares. E que nós possamos ter uma noite de descanso na presença do Senhor. É aquilo que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você e até amanhã. E a você que está em casa, foi um prazer ter você aqui conosco. Que bom esse tempo precioso para podermos aprender mais daquilo que o Senhor espera de nós. Espero você no próximo culto Shine, no terceiro sábado do mês. E não esqueça, amanhã nós temos culto às 10 da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe.